Deus tem uma palavra ao teu coração nesta noite. Lucas 22, a partir do verso 54. Eu pergunto para você nesta noite, se você recebesse um message, fui velho demais agora, né? Direct, chique. Se você recebesse um direct do céu dizendo para você tem 3 meses de vida, o que você mudaria na sua história? Um diácono poderia me arrumar um copo com água? Minha boca está secando aqui, o pastor Jean está... Se você recebesse um direto de Deus, uma mensagem, né, um WhatsApp. Obrigado, Laurides. Que Deus abençoe. Já veio até aberto, ó. Se você recebesse um WhatsApp de Deus dizendo que você tem 3 meses de vida, o que você mudaria na sua história? Lucas capítulo 22, a partir do verso 54, diz o seguinte: então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentando ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, o homem o viu e disse: vocês também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei o que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Preste atenção nisso. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Após Jesus ter sido preso no Getsêmani, os acontecimentos que culminaram na crucificação de Cristo estão acontecendo de forma intensa, numa evolução total. Os discípulos estão perdidos, não sabem o que o futuro aguardava a eles. Jesus sofrendo dores terríveis, humilhações, sendo atingido no seu extremo. E neste contexto nós vemos espancamentos, bofetadas, açoites, coroa de espinhos. A insegurança, o medo tomam conta do coração dos discípulos, que estão sem saber o que fazer. Jesus agora está caminhando para o Calvário, carregando a própria cruz, a cruz a qual ele seria crucificado. E ao lado de Jesus está Pedro, aonde ele enfrenta uma das suas piores batalhas. As pessoas estão afirmando ser ele
participante do ministério de Cristo Jesus. E de forma veemente ele nega toda a história que foi construída com o Senhor. Sabe, a gente começa a olhar a vida de Pedro e a gente começa a ver nele um exemplo. Eu sempre digo que Pedro se parece muito conosco. E Pedro então ele começa a negar toda a história, tudo que ele viveu com Cristo. E após ele negar Jesus por 3 vezes, o galo canta. Maldito momento. E ele se lembra das palavras de Jesus: hoje você me negará 3 vezes, antes que o galo cante. É exatamente nesse momento, quando Pedro nega, que Jesus o vê. É exatamente neste momento, quando Pedro o nega, que o olhar de Cristo se cruza com o de Pedro e os dois se veem olhos nos olhos. Sabe, eu fico pensando que este foi um olhar divino, confrontador ao olhar humano, mas restaurador à humanidade de Pedro. Eu começo com uma pergunta: o que acontece quando somos confrontados com o olhar de Jesus? A segunda pergunta que eu faço nesta noite: o que esse olhar revelou a Pedro e revela a nós? Vamos lá. O olhar de Jesus revelou a fragilidade e a incapacidade de Pedro. Em primeiro lugar, quando Jesus olha para Pedro, há um confronto no olhar. Acredito que todos nós já passamos algum momento da nossa vida onde fomos confrontados através de um olhar. Sim ou não? Seja de um pai, de uma mãe, de um líder, de alguém próximo, do esposo, da esposa, que olhou para nós e te condenou por conta de atitudes que fizemos ou que tomamos diante de situações. Sabe, Pedro não teve como escapar deste olhar. Como eu disse, ele seguia Jesus lado a lado, ele estava próximo de Jesus. Pedro contempla a si mesmo e viu o quanto era fraco e incapaz. Se nós lembrarmos a história, pouco tempo antes, Pedro estava dizendo: olha, Senhor, se for necessário ir à cruz, eu vou à cruz contigo. Se nós olharmos a história, nós vamos ver Pedro dizendo para Jesus: todos estes discípulos que aí estão te seguindo, eles podem te negar, mas eu não te nego. Momentos depois está ele olhando a história e falando: poxa, neguei Jesus. Sabe, eu me lembro de Isaías, o profeta Isaías, quando ele escreve lá no capítulo 64 e no versículo de número 6, ele diz o seguinte: mas a nossa justiça perante a justiça de Deus é como um trapo de imundícia. E quando a gente olha para nós mesmos, olhamos o nosso interior, olhamos a nossa humanidade, a gente começa a ver as nossas fragilidades. Porque nos julgamos justos, nos julgamos melhor que o outro, nos julgamos mais importante, maior do que o outro, mas quando olhamos para nós mesmos, a gente vê que não é tudo isso. A gente vê a nossa
fragilidade perante a justiça de Deus. Sabe, e eu fico pensando que por um momento Pedro se achou que podia fazer grandes coisas. Por algum momento ele achou que ele era capaz de realmente ir à cruz, se fosse necessário. Mas o que mais me encanta na história de Pedro é que realmente ele termina na cruz. Diferente de Jesus, né? Jesus crucificado de cabeça para cima, e Pedro diz: eu não posso ser crucificado como meu mestre, me crucificam de cabeça para baixo. Mas depois de uma restauração, após ter negado o Senhor, ele vê o quanto ele é fraco, ele vê a sua incapacidade. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: a minha e a sua fortaleza está em Cristo Jesus. A nossa fortaleza, a nossa capacidade está em Cristo Jesus. Se não for o Senhor agindo em nós, fazendo em nós, nada somos. Podemos até fazer promessas: Senhor, eu vou à cruz se for necessário. Mas se não for a graça do Senhor sobre as nossas vidas, de nada adianta. Pedro vê a sua fragilidade, a sua incapacidade. Não só isso, Pedro começa então a fazer uma reflexão pessoal da sua vida. Sabe, eu fico imaginando aqueles milésimos de segunda, onde o olhar de Jesus se cruza com o de Pedro, e ele começa a ver toda a sua história, toda a sua trajetória. Quantas pessoas ele viu Jesus curando, de quantos milagres Pedro participou pessoalmente. Na multiplicação dos pães, Jesus entrega nas mãos dele e fala: deem a vocês, e o pão começa a se multiplicar na mão deles. E ele olha para si agora e fala: poxa, estou eu aqui negando Jesus. Estou eu aqui traindo Jesus. Jesus, certa vez, falando a respeito do reino dos céus, capítulo 17 de Lucas, ele pega uma criança e traz para o meio deles, dos discípulos, e fala: olha, se vocês não se tornarem como uma dessas crianças, vocês jamais podem herdar o reino dos céus. Mas antes disso, ele fala: é necessário, aliás, é inevitável os escândalos, mas ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Às vezes, na nossa arrogância, me incluo nessa história. Às vezes, na nossa arrogância, na nossa falta de sabedoria, a gente está fazendo os nossos irmãos tropeçarem. Nós estamos aqui hoje preparando para participar da mesa do Senhor. Eu disse que Pedro se parece muito com a gente. E quando eu fico vendo esta história, sabe quantas pessoas talvez não deixaram de seguir Jesus? Isso é uma conjectura, a Bíblia não fala isso. Mas quantas pessoas talvez não pensaram em deixar de seguir Jesus por causa das atitudes de Pedro, se achando melhor que os outros, se achando superior aos demais. Eu queria que você pensasse nesta noite, é uma mensagem para você refletir, para nós refletirmos. Quais têm sido as minhas atitudes diante do reino de Deus?
Será que com as minhas palavras, com as minhas atitudes, com o meu jeito de ser, com o meu jeito de falar, será que eu não tenho feito um dos pequeninos do Senhor tropeçar? Eu quero que você pense sobre isso. O nosso propósito é fazer o nome do Senhor ser glorificado, amém? Diga para quem está ao seu lado, o seu propósito, como cristão, é fazer o nome do Senhor ser exaltado. A história começa a se passar diante de Pedro. Quantos milagres eu vivi com Jesus. Quantas pessoas eu vi ressuscitando. Quantas pessoas eu vi alimentando. Quantas famílias foram restauradas. E eu estava junto. Eu estava ao lado. E agora eu me encontro nesta situação onde eu estou negando Jesus. Eu estou dizendo que não o conheço, não sei quem é, não sei do que eles estão falando. Sabe, por milésimos de segundo, isso passa na memória de Pedro. E talvez um turbilhão de pensamentos. A situação fez com que ele refletisse acerca da sua própria história com Jesus. Eu quero que eu e você nesta noite tenhamos um momento de reflexão da nossa vida com Cristo. Que evangelho temos vivido? Há um tempo atrás eu escuto uma senhora falando que o cara lá de cima, né? Não vou citar nomes aqui para não ter problema. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Aí foram questionar essa senhora, ela falou, é a minha intimidade com Deus. Aí agora recente a gente ouve esta mesma senhora dizendo a Bíblia precisa ser reescrita. Sabe, às vezes na nossa caminhada, a nossa intimidade com Deus revela de fato o que está no nosso coração. Revela de fato o que nós viemos a fazer. Qual é o nosso interesse? E a minha pergunta nesta noite é: como está a nossa vida de crente? Não quero trazer acusação sobre ninguém, me entenda, por favor. Essa palavra me pegou e vamos pegar todo mundo junto. Como está a minha vida de crente? Sabe, eu fico pensando que talvez naquele momento Pedro ele para pensar como está a sua própria vida. E eu imagino que ele chega a uma conclusão de que não estava valendo a pena. E eu digo porque logo em seguida ele fala, eu vou voltar a pescar. Eu vou abandonar a minha vida de crente e vou voltar à minha velha vida. Espero que não seja essa a conclusão que você tenha chegado. Além disso, talvez ele tenha pensado o que Deus pensa de mim. O que Deus pensa de você? O que Deus pensa do Ricardo? O que Deus pensa da Jane? O que Deus pensa da Rízia, do Sérgio, da Isabelle? O que Deus pensa de você? Talvez tenha vindo uma segunda pergunta.
o que os outros discípulos estão pensando de mim? O que as outras pessoas que estão à minha volta estão pensando a meu respeito? E talvez veio uma terceira pergunta: o que eu mesmo penso a meu respeito? Volta e meia nós precisamos parar como crentes e fazer uma reflexão da nossa vida. Talvez não seria esta a mensagem que você queria ouvir nesta noite, mas vai ficar bom no final, tá bom? Acredite, vai ficar bom. O que eu penso da minha própria vida como crente? Sabe, o olhar de Pedro revela o olhar de Jesus a Pedro revela o amor do mestre para com ele. Ali naquele momento, quando Jesus olha para Pedro, poderosamente o amor de Cristo foi revelado. Em outras palavras, aquele olhar dizia: Pedro, eu não desisti de você. Apesar de você ter me negado, apesar de você ter fracassado, eu não desisti de você. O amor do mestre é revelado. É como se Cristo estivesse dizendo: apesar das suas falhas, apesar de você ter me negado, apesar de você não ter sustentado a sua palavra, eu estou indo à cruz, porque eu te amo. Não é diferente de nós. Daí a pouco Pedro tem um encontro com o Senhor. Sabe, eu chego à seguinte conclusão: quem já teve um encontro real com Cristo não vive sozinho. Quem teve um real encontro com Jesus não vive sozinho. Você conhece a história. Capítulo 21 de João, nós vemos Jesus abraçando Pedro e chamando ele para uma conversa. É bem verdade, Pedro, que você me negou, mas você me ama, Pedro. Sabe, e talvez uma das perguntas mais difíceis que Pedro teve que enfrentar na sua vida foi essa do próprio Jesus perguntando a ele: você me ama? E por que eu digo que essa foi uma das perguntas mais difíceis que ele teve que enfrentar? Porque quando a gente olha o nosso amor para o Senhor, para com o Senhor Jesus, às vezes a gente vê que podemos dar mais e a gente não está dando. A gente pode render um pouquinho mais e a gente não está rendendo. A gente pode amar mais o Senhor e a gente não está amando. Jesus agora olha com um olhar transformador a vida de Pedro. Não para condená-lo, mas para restaurá-lo. Sabe, naquele momento ali entre os dois, entre Pedro e Jesus, a cura é ministrada ao coração de Pedro. O Pedro que estava se condenando, que não queria mais o Evangelho, que não queria mais comunhão com o Senhor, ele tem agora uma restauração na sua alma. Ele sai daquele encontro restaurado, pronto para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. É o que Deus quer fazer comigo e com você. Não importa quantas vezes o negamos, importa que Ele derramou o seu amor na cruz do Calvário por nós.
ou importa que ele está disposto a restaurar a cada um de nós. O Pedro que antes estava dizendo, eu não conheço, não sei quem é, não sei do que vocês estão falando, ele agora sai pregando o Evangelho. Ele agora sai anunciando Jesus. Ele agora sai levando a palavra de vida. Ei, Deus quer usar a mim e a você para transformar esta geração. Esta geração que está perdida. Com o olhar humano, com o olhar do mundo, ela está perdida, mas há uma esperança, porque o Senhor Jesus está neste lugar, e Ele está nos confrontando nos nossos erros, nas nossas falhas, mas Ele está dizendo, eu conto com você. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado, o Senhor Jesus conta contigo. Pedro é restaurado. O que eu quero dizer com isso? Que há esperança para mim e para você. Da mesma forma que o Senhor restaurou a vida de Pedro, o Senhor pode nos restaurar nesta noite. Da mesma forma que o Senhor curou a Pedro, o Senhor pode nos curar nesta noite. Da mesma forma que Deus usou as fragilidades de Pedro para o confrontar, podemos ser sim confrontados nas nossas fragilidades, mas o Senhor quer nos restaurar, quer nos levantar para que tenhamos uma nova experiência com Ele, que sejamos testemunhas vivas de Cristo Jesus. Sabe, aquele choro, eu creio que foi um momento crucial na vida de Pedro. Aquele choro amargo, foi aonde ele lançou para fora todas as suas fragilidades. Foi o momento onde ele tirou de dentro de si tudo aquilo que estava acorrentando a sua alma, e ele sai restaurado. Ele sai curado. Deus quer usar você nesta noite. Eu concluo dizendo, neste momento o Senhor está nos vendo. Está vendo a cada um de nós. Quem sabe o olhar dele está cruzando com o seu olhar nesta noite. Quem sabe o olhar de Cristo está cruzando com o nosso olhar nesta noite. E aí eu volto na pergunta que eu fiz no início. Se você recebesse uma sentença de que em 3 meses findaria a sua vida, o que você faria? Sabe, essa sentença nós estamos recebendo todo o tempo. Em todo o tempo. O nosso fim está chegando. Tem gente que não gosta de falar de morte, né? Mas é uma realidade. É uma realidade que nós vamos enfrentar. Alguém um dia falou para mim, agora no meu aniversário, você está em contagem progressiva ou em contagem regressiva? Eu falei, é uma boa reflexão. Mas eu creio que estamos caminhando, né? Numa contagem regressiva. Só que ainda temos oportunidade nesta noite de sermos restaurados pelo Senhor Jesus, de sermos curados. Faça como Pedro, fala, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Eu estou lutando para Te amar, eu estou lutando para dar o meu melhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Me ajuda nas minhas fraquezas, e eu tenho certeza de que a graça do Senhor alcançará o teu coração e transformará a tua vida. Sabe por quê? Porque Jesus te ama. Se coloque em pé em nome de Jesus.